Bom, agradecemos mais uma vez aos componentes da última mesa de hoje. E para encerrar esse primeiro dia de muito conhecimento, destinamos este momento para o lançamento dos livros Miséria da Informação, Dilemas Éticos da Era Digital, de Arthur Bezerra, e Desinformação e Contemporaneidade, de Carlos Alberto Araújo. Para isso, convidamos os autores, Arthur Bezerra e Carlos Alberto Araújo, para falarem um pouco sobre as suas obras. Deixa eu só... Oi, pessoal. A gente já sabe do adiantado da hora, então nós vamos apresentar apenas 2 livros rapidamente, né, 5, 10 minutos cada um, e depois nós vamos então lá para fora, aonde estarão os autores e os livros podem ser adquiridos e também autografados. Eu só preciso colocar aqui, vou ver se eu vou conseguir encontrar. Não, eu coloquei no aqui. Foi. Queria só pedir para alguém encostar a porta, por gentileza. Esse horário mais tarde o pessoal fica mais excitado, né? E o barulho aumenta um pouquinho. Bom, gente, rapidamente, para quem não me conhece, eu sou o Arthur Coelho Bezerra, eu sou pesquisador titular do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, sou vice-presidente do International Center for Information Ethics, o ICE, e faço parte da Rede Nacional de Combate à Desinformação, portanto, estou aí junto e misturado com as instituições e os grupos que estão realizando esse evento incrível, né? A gente teve um dia excelente de trabalho. E vou falar um pouco desse livro, Miséria da Informação, Dilemas Éticos da Era Digital. Foi lançado esse ano pela Garamond, em julho. E agora, em outubro, a gente fez o lançamento também do livro em espanhol. Ele está disponível em e-book, portanto, nas versões em português e espanhol. E comigo... Ele está também disponível, a versão em livro físico em português, né? Mas comigo eu também tenho alguns exemplares dele em espanhol. Não hoje, mas se alguém tiver interesse, fala comigo, que eu trago amanhã. Hoje eu tenho só ele em português. Eu já fiz o lançamento desse livro no Rio, mas eu fiz o lançamento apenas de autógrafos, sem ter oportunidade de falar um pouquinho desse livro. Então, sem tomar muito tempo, né, para depois passar para o próximo livro dos nossos amigos... mas eu queria rapidamente só pincelar os capítulos desse livro, né? Porque ele tem esse subtítulo, Dilemas Éticos da Era Digital, justamente por propor uma espécie de sobrevoo analítico por diversos dilemas éticos dessa nossa era digital, né? E aí, eu coloquei aqui apenas a listagem dos capítulos para fazer um breve comentário, né? Esse primeiro capítulo, chamado O Dia em que a Internet Parou, é um capítulo que fala da briga entre as novas indústrias da internet, né, o que a gente hoje chama de Big Tech, né, mas como que, em 2012, havia uma grande batalha entre a velha indústria cultural do século XX, né, as indústrias fonográficas, cinematográficas, não é? E essas novas empresas emergentes que tinham interesse no livre compartilhamento de informação e cultura, né? E nós, em 2012, estávamos muito do lado dessas empresas porque nós queríamos a liberdade de compartilhamento, a liberdade de você poder enviar uma música, um vídeo para uma outra pessoa, sem ter que necessariamente pagar direitos autorais por conta disso. Só que, na época, não estava muito claro para boa parte das pessoas, dos usuários da internet, que essas empresas tinham interesse não numa internet livre, mas sim numa internet liberal, numa internet onde os seus negócios pudessem ser desenvolvidos sem nenhum constrangimento jurídico, sem nenhum impedimento legal. E é disso que vai falando, então, o segundo capítulo, A Ética do Compartilhamento, o Espírito do Capitalismo Digital. Esse capítulo fala, inspirado, né, na obra do Max Weber, né, ele fala das afinidades eletivas, que é um conceito que o Max Weber utiliza em seu livro, para falar como que essa ética do compartilhamento, porque a cultura é assim, né? Nós queremos dividir as informações, compartilhar a informação, a gente escuta algum grupo musical que a gente gosta, a gente quer apresentar
para os nossos amigos, não é? Algum filme que a gente gostou, a gente também quer. É assim que a gente compartilha a cultura, né? A cultura depende do compartilhamento. Então, como que essa ética do compartilhamento, esse desejo de compartilhar, servia muito aos interesses desse novo capitalismo digital que ganhava dinheiro justamente não produzindo conteúdo, mas criando as plataformas que nós vamos utilizar para a circulação desse conteúdo. O terceiro capítulo fala mais especificamente desse novo regime de informação. O regime de informação é um conceito muito caro para a ciência da informação brasileira, né, que foi desenvolvido, né, foi publicado pelo filósofo da informação Bernd Froman, mas foi muito desenvolvido pela professora Maria Nélida Gonzalez de Gomes, né, que é uma colega muito querida, né, que agora é uma professora aposentada, mas segue dando aulas. Nós damos um curso de epistemologia da ciência da informação online, e eu me aproprio desse conceito para repensá-lo numa perspectiva da crítica da economia política, ou seja, pensar o regime de informação como um processo histórico de lutas de classes em torno da produção, da circulação e do consumo de informação. Então, esse é um capítulo um pouco mais teórico. O capítulo Vigilância, Expropriação e Alienação de Dados é um capítulo que fala desse novo modelo de negócios, do que a Shoshana Zuboff, que se tornou uma autora muito conhecida pelo conceito de capitalismo de vigilância, fala dessas plataformas de internet que tem interesse justamente que a gente as utilize para compartilhar, para curtir, para comentar, para repostar coisas, né? Principalmente as plataformas de redes sociais, porque através dessa nossa movimentação nessas plataformas, nós geramos dados e esses dados são expropriados, né? Eles se tornam propriedade dessas empresas, né, que podem utilizar esses dados para desenvolver um novo serviço de publicidade programática, ou seja, uma publicidade que é direcionada individualmente para cada máquina, para cada IP, para cada smartphone, a partir de todo o conhecimento que foi gerado por conta da navegação, da produção de dados, das curtidas, dos comentários e dos compartilhamentos. E é por isso que é muito comum que a gente pesquise por algum produto, algum objeto, algum país, e depois a gente entre numa outra página e veja propagandas exatamente sobre esses produtos que a gente pesquisa. O capítulo da mediação dos algoritmos fala como que a gente está acostumado a dizer que, nessa nova tecnologia, que ela é muito veloz, a gente sempre recebe as mensagens imediatamente. Mas isso é uma ideia equivocada, porque a gente está confundindo o instantâneo com o imediato. Imediato quer dizer sem mediação. E tudo que as redes digitais não são desintermediadas. Elas são justamente plataformas de mediação da informação. E essa mediação da informação, como está cada vez mais claro, não só para os pesquisadores, mas para o público, para os usuários em geral, essa mediação feita por algoritmos, ela dá muita visibilidade para certa informação, dá pouca visibilidade para outra informação, a gente não tem noção do conteúdo que não está chegando até nós, e, claro, a gente tem também muita circulação de desinformação, de discurso de ódio e de negacionismo, como foi falado agora nessa mesa, e desde de manhã tem sido falado, desde a primeira fala do Marco Schneider, tem sido falado como que a desinformação ela gera um tipo de engajamento, que é uma palavra que tinha um determinado sentido político muito forte, o engajamento como as pessoas envolvidas em manifestações políticas, que iam para passeatas nas ruas, né, o sujeito que era engajado, sabia da vida política, não é? E o engajamento nas redes sociais se torna simplesmente você interagir com o conteúdo, você curtir, você compartilhar, você comentar, não é? E a desinformação, o discurso de ódio, elas chamam muito a atenção. Ela trabalha com a economia dos afetos e com a economia da atenção. Mesmo que você não concorde com um determinado discurso de ódio, ele vai te chamar a atenção e você vai parar para ver, ainda que você não concorde. Uma desinformação, você sabe que aquilo é mentira, mas você vai ter interesse em ler justamente para saber qual é aquela mentira. Então, esse conteúdo dá muito dinheiro para essas plataformas e, por isso, essas plataformas não têm nenhum interesse, como foi dito pelo Marco, não é apenas leniência, elas têm interesse em continuar com essa economia da desinformação, porque elas lucram com isso. O capítulo 7 já fala de um outro dilema ético do nosso tempo, que é o trabalho mediado por plataformas, o trabalho dos entregadores do iFood, dos motoristas de aplicativo, dos rotuladores de conteúdo, né? A gente sabe que ChatGPT, o YouTube, as postagens, né, de redes sociais, né, elas passam por um
pelo trabalho de pessoas, de seres humanos, que fazem essa rotulação de conteúdo para dizer qual conteúdo é próprio e qual que é impróprio, né? E são trabalhos muito mal remunerados, né, em plataformas como Mechanical Turk e outras, né, em que as pessoas ganham menos de $2 por hora para ficar sendo exposto a esse tipo de conteúdo. Né? Isso no caso dos rotuladores de conteúdo. No caso também dos trabalhadores de aplicativo, a gente tem a precarização do trabalho, que é a perda de determinados direitos políticos, né, como 13º, férias e tudo mais, e também a insegurança econômica, né, porque se você for motorista de Uber, por exemplo, e se reunir para fazer uma manifestação, for engajado do jeito que era antigamente, né, essa manifestação, se a empresa souber quem são as pessoas que estão nessa manifestação, ela pode simplesmente desligar, porque não são trabalhadores, são colaboradores, são motoristas parceiros. Então, essa nova gramática também que a gente utiliza para se referir a esse novo modelo de negócios que precariza o trabalho, né, com o discurso falacioso da meritocracia, de você ser o seu próprio patrão. Não é? O capítulo Usuários Improdutivos fala um pouco desse nosso lugar de usuários da internet, né, e fala da improdutividade tanto do ponto de vista marxista, e aí tem uma discussão um pouco mais teórica aí também, mas também do ponto de vista da própria perda do tempo, né, como que esse trabalho com a economia da atenção faz com que a gente tenha, por exemplo, crianças viciadas em smartphone, né? Pessoas que passam horas e horas, né? Você usa aqueles aplicativos de contagem para ver quanto tempo as pessoas passam nas redes sociais. É muito comum que uma pessoa entre numa rede social para pegar uma informação, veja que depois passou 1 hora lá dentro, nem lembra mais qual informação que ela foi pegar lá dentro, mas os vídeos de gatinho, os vídeos das bandas que gosta e as outras coisas vão puxando as pessoas para isso. A ideologia dataísta, penúltimo capítulo do livro, fala justamente dessa nova gramática, né, dessas ideias, da meritocracia, da falácia dos nativos digitais, como eu falei das crianças, né, naturaliza o uso de smartphones, né, e de aparelhos eletrônicos com uma idade cada vez menor, dizendo não são nativos digitais, sabem mexer com as tecnologias. Né? Então, a gente tem a gramática, por exemplo, da nuvem, né, que parece uma coisa super leve, etérea, né, como se a gente tivesse saído da modernidade líquida do Bauman e tivesse chegado na modernidade gasosa, né, onde nossos dados estão todos na nuvem. Só que as nuvens, né, tudo que desmancha na nuvem é bastante sólido. As nuvens são imensos data centers que consomem uma quantidade absurda de água potável e de energia cada vez maior. A internet está chegando perto de consumir 20% da energia do planeta, sem contar com os milhões e bilhões de litros de água potável utilizados para resfriar os data centers, e a gente chama isso de nuvem. Né? Isso é mais uma armadilha dessa gramática ideológica das Big Tech. E, por fim, num livro que justamente tem essa perspectiva da crítica da economia política, a gente vai falar de lutas de classes. E aqui a gente fala de 3 lutas de classes, né? De acordo com a visão do Domênico Losurdo. Né? Uma é a luta de classes da identidade dos indivíduos, né? E aí tem tanto a luta de classes, por exemplo, do movimento negro e também da luta de classe no âmbito familiar, do papel das mulheres, como é tradicionalmente colocado pela ideia dos defensores da família, e como que a opressão algorítmica também se coloca, o racismo algorítmico também se coloca. A outra luta de classes, que é a mais clássica, né, desenvolvida por Marx e Engels, que é essa que eu falo no capítulo 7, né, da precarização do trabalho e das lutas de classes entre patrão e empregadores. E, por fim, essa luta de classe internacional, entre países, ou seja, discute-se aqui a soberania digital, discute-se aqui o colonialismo de dados e o colonialismo digital, né, e como que, embora se fale muito também, outra gramática ideológica dessa internet como algo, um espaço imaterial, né, os nossos celulares começam a ser feitos a partir da extração de coltan nas minas da República Democrática do Congo, que vive uma guerra civil há mais de uma década, começa extraindo ouro ilegalmente de reservas Yanomamis, porque você precisa de ouro e de coltan para que a informação circule nesses aparelhos. Então, aqui dentro tem filamentos de ouro que foram, talvez, não sei se no meu, talvez no de vocês, no de alguém, com certeza, a gente tem aqui trabalho semi-escravo e tem garimpo ilegal, né, para construir esses aparelhos, sem contar em toda a outra
as outras formas de opressão e de exploração dos trabalhadores. Então, se fala também dessa soberania digital e tecnológica e de um esforço para que a gente fique mais, digamos, consciente, não apenas a respeito da necessidade do desenvolvimento de infraestrutura tecnológica, de hardware e software no Brasil, mas também da gente ver como que é urgente a regulação das plataformas digitais. Todas as atividades comerciais são reguladas, então a gente precisa também de um ambiente digital regulado. Então, esse livro termina com esse apelo à conscientização do público para que a gente não apenas tenha a nossa competência digital, a gente tenha o nosso letramento midiático, mas que a gente também tenha consciência como cidadãos, como habitantes desse mundo, para que as plataformas sejam reguladas e para que a gente caminhe para um ambiente de maior autonomia dos indivíduos e de maior soberania das nações. Obrigado, gente. Quem quiser, fala comigo lá fora. Professor Carlos Alberto Araújo, com a palavra. Professor Carlos Alberto Araújo, para falar sobre o livro Desinformação e Contemporaneidade. Bom, pessoal, boa tarde. Já estamos aqui no limite. Eu vou falar muito rapidamente. Esse livro foi lançado este ano. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de falar sobre o programa da UFMG, então eu queria rapidamente apresentá-lo. Então, só para lembrar, em 2022... houve uma convocação do Supremo Tribunal Federal, o STF convidou as instituições de ensino superior do Brasil para uma grande parceria, para uma rede de parceria em torno do combate à desinformação. Então, era por adesão, as universidades foram aderindo, eu não tenho aqui exatamente quais as universidades que aderiram, mas a UFMG aderiu em setembro de 2022 e a UFMG aderiu criando este programa que se chama Formação Cidadã em Defesa da Democracia. Se alguém tiver interesse depois em entrar no site para olhar, são os projetos todos. E aí, uma coisa curiosa, veja bem, os projetos não começaram neste momento, em 2022. Os projetos, alguns já existiam, alguns, inclusive, eram bastante antigos, outros começaram nesse momento. Então, alguns antes eram sobre divulgação científica, etc. Aí, então, veja bem, na verdade, nós temos 24 projetos na UFMG, eles estão acontecendo, e a ideia desse programa é colocá-los em contato, é construir uma rede de apoio institucional, etc. E a gente tem feito também alguns eventos. Então, fizemos em 2023 a primeira jornada de formação cidadã em defesa da democracia. Nessa jornada, os projetos foram apresentados, nós tivemos a presença de algumas autoridades, e o resultado dessa jornada de 2023 foi este livro publicado agora, que está sendo lançado agora. Eu trouxe alguns exemplares também para o lançamento. Esse livro tem 3 capítulos de ministros do STF, tem um capítulo do Toffoli, do Fachin e do Barroso. Tem um capítulo do Jorge Messias, que é o ministro da AGU, e que a AGU coordena o Observatório da Democracia no Brasil, e tem um prefácio da nossa reitora, e tem os capítulos dos projetos que estão sendo desenvolvidos no FMG. Está dividido em 3 grandes grupos. Um que se chama Ciência, que é principalmente o pessoal da saúde, que está combatendo o negacionismo científico. Então, lá tem pessoal da farmácia, da microbiologia, da radiologia, os projetos da Faculdade de Medicina. Tem um capítulo que se chama Democracia, que é o pessoal ciência política, ciência da computação, que está trabalhando muito com essa ideia assim, de como a desinformação ameaça a democracia. E tem uma última parte que se chama sociedade, que são trabalhos então, que dialogam com a desinformação na cultura, dos usuários, das big techs, etc. Nesse livro também tem um capítulo que é de autoria de 5 professores da ciência da informação que estão juntos numa discussão sobre desinformação, a Ana Paula Menezes, o Cláudio Paixão, a Lorena Tavares de Paula, meu amigo Rodrigo Moreno Marques, que está aqui, e eu tive a honra de trabalhar com os colegas. É um capítulo que se chama Dinâmicas da Desinformação, em que a gente apresenta um pouco do patamar das nossas pesquisas em torno da compreensão da desinformação. Então, o livro, na verdade, é um livro que foi lançado esse ano, a gente está circulando, divulgando ele, então, nos lugares onde a gente tem a oportunidade. Obrigado, boa tarde. Obrigada, professor Casal, professor Arthur. E, bom,
Dito isso, convidamos todos os presentes para confraternizar com os autores no espaço de convivência. Hoje nós encerramos as atividades, mas retornaremos amanhã às 9 horas neste mesmo auditório. Até lá.